Seja bem-vindo a Provérbios para Viver Bem. Um tento de meditação no livro de Provérbios para tentar tirar aqui a informação prática. Este é um livro essencialmente prático para o nosso cotidiano, para o dia a dia, com informações e instruções da parte do Senhor para que nós possamos ter uma vida boa. Nós estamos no início do livro ainda, no capítulo 1, nós vamos ler hoje um trecho um pouco grande, do versículo 20 até ao 33. Nós encontramos, na primeira parte do livro, do capítulo 1 até o capítulo 9, uma sequência de discursos sobre a sabedoria. E nesses discursos nós encontramos 3 interlúdios, digamos assim. Nestes interlúdios a sabedoria é apresentada como uma pessoa, ela é personificada. Então a pessoa da sabedoria fala, é como se a sabedoria fosse uma pessoa e ela falasse connosco. E o primeiro trecho em que nós encontramos isto está aqui no capítulo 1, do versículo 20 até ao 33. Então imagina aqui a sabedoria como se fosse uma pessoa a falar e ouça o que ela tem a dizer, e o que ela diz é o seguinte: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz. Do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse? Antes rejeitastes todo o meu conselho, e não quisestes a minha repreensão? Também eu me rirei da vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso temor, como a tempestade, em vindo a vossa perdição, como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos para o seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, voltando aqui à ideia, esta é uma expressão muito interessante. Nós encontramos a sabedoria a discursar. Nota importante aqui para as feministas, ou aquelas que ficam muito preocupadas com uma ênfase exagerada da parte masculina no texto bíblico. Há muitas vezes esta acusação. A cultura hebraica era uma cultura paternalista, em que realmente o masculino dominava. Mas é curioso que aqui, neste livro de sabedoria, quando a sabedoria é apresentada como uma pessoa, quando ela é personificada claramente no feminino. A sabedoria que aparece aqui a falar, no seu original, Hokmah, é feminino. Portanto, a sabedoria é como uma mulher sábia que se levanta para falar. O texto diz que ela se levanta para falar, portanto, na entrada da cidade. É como um pregador que está a pregar ao ar livre, que faz um apelo. Lembra-nos, por exemplo, o livro de Eclesiastes, em que temos o pregador, mas o Eclesiastes é masculino, aqui é feminino, claramente. Isaías 55, também esta ideia de que a sabedoria está a discursar ou a falar connosco. Diz que a sabedoria se apresenta na porta da cidade. É muito interessante isto. Porquê? Bem, nós sabemos que no mundo antigo a porta da cidade era um local não apenas só de entrada e saída, mas normalmente a porta era um lugar onde após a porta havia uma espécie de praça, não é? Um grande antro espaçoso para que as pessoas pudessem chegar à cidade. E normalmente nesse local haveria espaço para repousar, eventualmente algum tipo de feira ou de mercado, mas também um local de julgamento, onde as pessoas importantes da cidade poderiam estar. Aí provavelmente se poderia obter informações, direções, aí se encontrariam os anciãos que tomavam as decisões, aí se procuravam as pessoas sábias que se sentavam para ajudar a discernir o certo e o errado. É neste local público que a sabedoria vai falar. Ou seja, fica aqui uma ideia muito interessante de que a sabedoria não é necessariamente uma coisa secreta. Ela não está escondida. Ela não é muito difícil de encontrar. A sabedoria está em público, ela está em lugares abertos, ela está acessível, ela está relativamente fácil de nós a acharmos, desde que nós a procuremos. E a palavra inicial da sabedoria é um apelo. É dirigido a 3 auditórios, digamos. Primeiro aos simples, aos ingênuos, não é? Aquelas pessoas que, estes podem eventualmente errar porque são
são ainda muito novos e ignorantes, não têm grande conhecimento. Mas também aos escarnecedores, ou seja, não são propriamente tão novos assim, mas gostam de fazer troça das outras coisas, gostam de mostrar alguma ironia ou sarcasmo, e mesmo aos obstinados, ou seja, aqueles que são mesmo parvos porque querem ser. São tolos, já provou que estão errados, mas mesmo assim insistem na sua tolice. A todos estes, a sabedoria faz um apelo. E é muito interessante como é que ela se apresenta. Ela se apresenta como sendo divina. E ela se apresenta como sendo algo que pode ser derramado, como o derramar do Espírito Santo de Deus. Deus derrama o seu Espírito de forma gratuita. Daí que, muito tempo depois do livro de Provérbios, no livro de Tiago, nós vamos ouvir aquela oração: se precisa de sabedoria, peça a Deus. E Deus dá a sabedoria gratuitamente. Hoje, a sabedoria do mundo costuma ser muito cara. Os cursos mais significativos das universidades e das faculdades mais valiosas do mundo são caríssimos. Por exemplo, nos Estados Unidos, onde temos muitas das universidades mais famosas do mundo, os alunos terminam o curso com dívidas gigantescas ao banco, que vão gastar 20 anos a trabalhar para conseguir pagar a dívida do curso que fizeram. A sabedoria que Deus dá é gratuita. É o que o texto diz aqui. A sabedoria diz: por que é que vocês estão a evitar uma coisa que vos é dada sem custo? Aceitem aquilo que vos é transmitido, recebam aquilo que vos é dado de forma pública, aberta, acessível, e Deus dá, Ele derrama como o seu Espírito sobre as nossas vidas e os nossos corações. Mas, o texto deixa bem claro, e o receber ou não da sabedoria que nos é dada por Deus é livre. Dentro das liberdades que Deus nos deu está a liberdade para aceitar ou não a repreensão. O Senhor dirige, o Senhor mostra, o Senhor orienta. Como? Nós temos muitas formas. Uma delas é a própria consciência. E essa foi dada a todos os seres humanos, independentemente de já terem sido salvos ou não, de reconhecerem o Deus ou não. Podem até achar que nós somos descendentes de macacos. Têm consciência. Não sei como é que eles vão explicar que a consciência se desenvolveu a partir de um animal, mas a verdade é que o temos. E a consciência nos ajuda a perceber o que está certo e o que está errado. Ela mexe connosco, é claro. Tanto lutamos contra ela que, a certa altura, podemos nos tornar frios e calculistas, como um assassino que já matou tantas vezes e já mata novamente sem qualquer dificuldade, como o ladrão que rouba já sem que isto pese no seu coração. Mas a verdade é que a consciência estava lá. Além disto, nós estamos cercados de palavras que poderão vir a nós, palavras de sabedoria, de pessoas que nos cercam, palavra de Deus que está aberta e que pode chegar a qualquer um de nós de tantas formas diferentes como esta que você está a receber neste momento, porque propositadamente foi buscá-la e está a mostrar sabedoria ao fazer isto. Não é porque é esta pessoa que vos está a transmitir, é porque é a palavra de Deus que está a ser transmitida aqui. A sabedoria faz este apelo e ela deixa-nos aqui uma nota que é um bocadinho assustadora, ou seja, há tempo para tudo. E há tempo para receber sabedoria. Parece-nos dar a entender aqui, esse discurso da sabedoria, que há um momento em que a pessoa já trilhou o caminho da tolice durante tanto tempo que já não vale mais a pena, que já não há mais alternativa, que já não se consegue mais fazer diferença. Esta pessoa é tão tola e já repetiu tanto a sua tolice e já viveu tanto na sua estultícia que chega a um momento que a sabedoria já não lhe consegue fazer nada. E o discurso é este mesmo: olha, e agora quando vocês quiserem já vai ser tarde demais. E a Bíblia nos chama a atenção para isto muitas vezes. Esta vida tola pode enganar profundamente. E este texto, ele termina com esta ideia do auto-engano. O tolo, ele se engana. Ele acha-se muito esperto. Ele acha que é mais esperto do que toda a gente. A gente olha e vê, bem, este indivíduo está mesmo a caminhar para o fim. Isto vai correr muito mal. Mas a própria pessoa diz assim, sou mais esperto que toda a gente. Consegui aquilo que ninguém consegue. Mas o auto-engano é só isto mesmo, é auto-engano. E no fim vai provar aquilo que está errado. O apelo da palavra de Deus para nós é que a sabedoria é algo que Deus dá. E receber sabedoria não é algo que vai acontecer de qualquer maneira. Nós devemos buscá-la. Ela não é secreta, ela está acessível, ela está disponível, mas deve ser algo que é um dos propósitos da nossa vida. Tornarmos-nos mais sábios. Vivermos uma vida mais sábia, com mais discernimento, com mais ponderação, ser capazes de tomar as nossas decisões, as nossas atitudes, as nossas palavras de forma mais correta a agradar a Deus e mais de acordo com aquilo que é a sua palavra. Hoje é o tempo para nós buscarmos a sabedoria e recebê-la, porque Deus nos dá gratuitamente.